Olá, amigos. Eu sou Júlia Bellini. Vocês estão no canal do YouTube e eu tenho discorrido acerca de alguns temas importantes, pertinentes à nossa vida. E hoje eu trouxe para vocês um assunto de extrema importância, que é o pensamento. Então é muito importante que nós aprendamos a vigiar os nossos pensamentos. Quando ocorrerem pensamentos ruins, que consigamos substituir imediatamente por bons pensamentos, a fim de que não se corporifiquem em nossas auras, em nossos corpos espirituais, energias negativas. Então é com muito carinho que eu preparei essa palestra para vocês e espero que gostem. Então vamos a ela. Se nós nos reportarmos à Bíblia Sagrada, em Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz o seguinte, que quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Então, a mediunidade de Chico Xavier, ditada por Emmanuel no livro Pão, nos trouxe essa questão no capítulo 15. Então, é muito importante, ele nos convoca, nos convida a que nós aprendamos a termos bons pensamentos em nossas vidas. Ele aponta também, nesse mesmo livro, Pão Nosso, o Evangelho como um roteiro para a nossa renovação nos caminhos da espiritualidade superior. Então ele nos diz que para renovar pensamentos, necessitamos mesmo de muita renúncia e iluminação e dominação de nosso ego. Então, porque pensar é criar, e a realidade dessa criação ela vai permanecer no nosso íntimo, necessitando de cuidados para a sua extinção ou para a sua continuidade. Então, essa questão da criação mental, eu vou falar com vocês um pouquinho mais para frente, na parte sobre formas de pensamento. E é importante que saibamos que o pensamento é a segunda maior força do universo. A primeira força é o amor. E o pensamento é uma característica do espírito e não do cérebro, como muita gente pensa. O cérebro, ele não secreta ideias. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um órgão puramente físico como o fígado, ele secreta bilis. Mas o cérebro, ele não secreta ideias. Ele é uma poderosa forma de conduzir os nossos pensamentos. E o pensamento, ele é uma energia muito poderosa e acaba atingindo velocidades supraluminais, acima da velocidade da luz. Então, podemos definir o pensamento como uma força eletromagnética. Ele possui eletricidade, que é uma energia dinâmica, e o magnetismo, que é uma energia estática, expressa pela força. Então, o pensamento, se nós olharmos, na sua definição, ele tem uma forma e natureza. Ele consome energia. Então aqui é muito importante abrirmos um parênteses na questão de como estamos usando a nossa energia vital, Porque muitas vezes perdemos tempo com pensamentos maledicentes, pensamentos de elucubrações, então fazendo elucubrações, imaginando que as pessoas estão pensando acerca de nós mesmos. Então é importante que saibamos que isso consome energia, que possamos então canalizar as nossas energias para coisas muito mais úteis. Tanto é que até na questão física também, se nós formos prestar uma prova, é importante que nós tenhamos glicose para que a condução efetiva desse pensamento se faça necessária, se faça de modo eficiente. Todo mundo se lembra dos pais quando a gente vai prestar vestibular. Filho, leve um chocolatinho, leve uma barrinha. Por quê? Porque pode faltar energia na condução física desse pensamento. Então, como eu disse, ele tem uma velocidade acima da velocidade da luz. Ele estabelece uma comunicação não local. Eu penso aqui, alguém lá no extremo do planeta capta o meu pensamento
pensamento. E a ciência, por conta disso, para explicar esse fenômeno da telepatia, definiu o modelo quântico do pensamento. E o pensamento é definido como toda partícula mental oriunda do espírito que se desloca produzindo uma energia eletromagnética. Então a gente vai só abrir um pequeno parênteses aqui para falarmos sobre o cérebro. Como dissemos, o cérebro é um condutor. Fisicamente, ele pesa de 1,3 kg a 1,5 kg. Ele contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Mas é importante saber que cada neurônio pode efetuar de 1.000 a 10.000 conexões por neurônio. Então isso amplifica muito a capacidade de condução do nosso cérebro. Ele é um condutor físico que possui uma rede elétrica, tanto é que o eletroencefalograma, ele detecta essa atividade elétrica. Abrindo um parênteses aqui, lembramos que somos elétricos. Se nós lembrarmos que o coração possui uma atividade detectada pelo eletrocardiograma, a mesma coisa acontece com o cérebro. E o cérebro é como se fosse o nosso hardware, que se desenvolveu após milênios de períodos de evolução. Então, custaram muitos milênios para que nós tivéssemos esse cérebro que nós possuímos hoje. Então, é muito importante que nós saibamos mais ou menos dessa questão física, para que nós possamos também cuidar do nosso cérebro e utilizá-lo da maneira mais inteligente possível. Eu vou falar um pouquinho sobre os neurônios agora. O neurônio, ele constitui a unidade básica do cérebro. Então aqui eu pus uma fotografia aqui para vocês de uma célula, mostrando o corpo celular com o núcleo, as organelas, o axônio, né, coberto pela bainha de mielina, e os dendritos, que são esses raminhos parecidos com galhos de árvores. Então ele é sustentado por um sistema vascular e essas células da glia, que hoje em dia nos estudos de neurociência, eles estão estudando muito esse sistema de células da glia. Ele é importante no sistema de armazenamento de informações conscientes e inconscientes. Lembrando que 95% das informações contidas em nosso cérebro são inconscientes. Então é importante que nós observemos muito algumas repetições de padrões que nós trazemos de comportamentos, porque são repetições de conteúdos que existem em nosso inconsciente. Nós somos, na verdade, regidos pelo inconsciente. Voltando aqui ao neurônio, a gente vê que cada galinho denominado dendrito, em sua extremidade, ele possui uma vesícula, que a gente chama de vesícula sináptica, por onde são emitidos os neurotransmissores que passam de um neurônio ao outro até que a mensagem atinja, seja um órgão sensitivo, um órgão motor, uma mensagem, uma ideia, enfim, tudo que pode ser transmitido através do sistema nervoso. O neurônio, ele representa um sistema operacional, como o Windows, por exemplo. Então, mostrei aqui cada pontinho brilhante ali do axônio, ele vem a ser uma vesícula sináptica e ele acaba mostrando para nós esse processo de transmissão como um sistema operacional, como o Windows, por exemplo. As sinapses, mostrando nesse slide um pouquinho mais ampliada, ela diz o seguinte: nela estão os mensageiros químicos do cérebro, que são os que nós já conhecemos, né? Dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, o GABA, enfim, uma série de neurotransmissores. Hoje em dia já são conhecidos mais de 40 tipos de neurotransmissores. E é muito importante que nós saibamos que a mudança de pensamentos modifica os tipos de neurotransmissores produzidos. Então, essa mudança de pensamento, ela nos faz reportarmos a neuroplasticidade, que é a capacidade do neurônio modificar-se. Esse mecanismo de neuroplasticidade
segundo a ciência, ele se dá em vários estágios. Ele se dá no mecanismo da própria sinapse, então você vai estabelecer novas conexões. Ele se dá no mecanismo de estrutura molecular, de modificação mesmo da molécula, no mecanismo de conectividade, estabelecendo conexões diferentes e mais rápidas, e mais importante, que é uma questão que foi uma quebra de paradigma dos anos 80 para cá, no mecanismo de neurogênese, ou seja, formação de novos neurônios. Então, nós não somos mais fadados a nos mantermos inteligentes da maneira como nascemos. Nós podemos, durante toda a nossa vida, construirmos nossos neurônios, formarmos mais neurônios, e você pode ter seus 90 anos e você pode ainda estar reconstruindo neurônios, se assim você se mantiver em atividade. A neuroplasticidade ainda, ela nos mostra, através da neurociência, que tudo está interligado. A capacidade de neuroplasticidade que nós possuímos, ela promove um aumento de nossa inteligência. E é muito importante lembrar que desafios e focos que nós temos amplificam essa capacidade de neuroplasticidade. Então é aquela questão, né? Aprenda uma língua, um novo idioma, aprenda uma informática, leia livros, aprenda a tocar um instrumento, a cantar. Isso tudo vai desenvolvendo áreas do cérebro que são muito importantes. E é importante lembrar a questão da arte aqui, abrindo um pequeno parênteses, que a gente percebe que as pessoas com Alzheimer, a última questão que elas perdem, o último quesito, é o da musicalidade. Eu tenho oportunidade de fazer um trabalho voluntário num asilo, né, com idosos. Quando um amigo meu vai cantar, tocar o teclado lá, a gente percebe os idosos pegando o microfone e cantando, que é um quadro já de demência importante, mas ainda mantendo a musicalidade. Então é muito importante que, segundo André Luiz, a arte é o belo desenvolvendo o bom. Então, visto que os idosos se mantêm na musicalidade, que é uma arte, muito importante que nós desenvolvamos em nossos espíritos a arte de alguma forma. Mais uma vez, falando aqui da neuroplasticidade, lembrando que os desafios e focos a amplificam. Falando um pouco aqui dos pensamentos, os pensamentos, eles na verdade definem qual emoção experimentamos em determinada situação e podemos extingui-la ou intensificá-la. São as expressões de nossas emoções. E é importante lembrar que existem 4 tipos de emoções principais. Então nós temos a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Todas as demais emoções são derivadas destas. Então, por exemplo, a alegria, né? Uma sensação de plenitude, bem-estar, de realização. A tristeza, uma sensação de desassossego, um vazio, uma ilusão de perda, um decaimento. O medo, uma alteração de ânimo, uma angústia, uma sensação de perigo. E esse perigo, ele pode ser real ou imaginário. Então, às vezes, o seu pensamento está naquele perigo que ele nem acontece. Ele nem existe sequer, está apenas no seu espírito. A sensação a emoção da raiva. A raiva é uma sensação de incômodo, de desconforto, de aborrecimento e desassossego. Lembrando que muitas vezes a raiva, ela não é de todo um sentimento tão ruim, porque às vezes ela faz com que mudemos de paradigma, façamos algo novo. Quando sentimos raiva de nós mesmos pela repetição de padrões, por exemplo, é importante que saibamos que essa raiva é positiva até. Agora, a raiva que você sente por alguém, geradora de mágoa, ressentimento, essa sim, essa é muito ruim. E é muito importante que o que vai desenvolver o gerenciamento dessas emoções é o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, tão estudada a partir agora dos anos 90, né? Então, lembrando um pouquinho aqui da literatura espírita, no livro Evolução em Dois Mundos, na psicografia Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Como André Luiz foi médico, até esse livro é muito científico, ele vem até com ilucidário, porque ele tem muitos termos médicos, mas ele descreve os neurônios como uma usina. Ele diz assim: os neurônios nascem e renascem, se renovam milhões de vezes,
tanto no plano físico quanto no plano extrafísico, na estruturação dos cérebros experimentais. Então, lembrando aqui que já nessa década muito remota que foi escrito esse livro, já se dizia, essas mensagens do plano espiritual já nos diziam da renovação neuronal. E é muito importante que nós saibamos que quando estamos em perispírito, sem o corpo físico, nós nos manifestamos pela matéria psi, que é uma matéria sutilizada numa dimensão que nós chamamos de quintessenciada. A semelhança da tabela periódica, nós possuímos todos os elementos sutilizados e que esses cérebros também sutilizados podem renovar-se à medida que nós vamos nos renovando moralmente, afetivamente e de maneira cristã. A neurociência vem a nos dizer que o pensamento gera uma energia eletromagnética. E numa revista Neurological Sciences, ela nos diz que pensamento é uma partícula quântica. E também Natural Medicine, ela nos diz que pensamentos negativos são geradores de doenças. Então, nós trazemos aqui a ciência mostrando que é importante modificarmos nossos pensamentos para que sejamos mais saudáveis, para que sejamos mais felizes e que para nos elevarmos moralmente. Agora eu vou falar alguma coisa muito importante que está um pouquinho em moda aqui, que é a formação da crença. Hoje em dia você pega os palestrantes, né, as pessoas que trabalham sobretudo com psicologia, psiquiatria e medicinas integrativas, elas dizem que nós temos que nos livrar de nossas crenças limitantes que bloqueiam a nossa evolução. Isso a nível material, né, de prosperidade financeira, a nível de afetividade, de relacionamentos afetivos, a nível de familiares, sociais. Então o pensamento, ele vem a gerar um sentimento. Esse sentimento, se ele acontecer sobre um forte impacto emocional ou através de inúmeras repetições, ele vai gerar uma crença, tá? Então esse pensamento, o que seria um forte impacto emocional? Trauma, um acidente, a morte de um ente querido, um estupro, um espancamento, um pai bater numa criança, enfim, ou sobre inúmeras repetições. Então, por exemplo, um pai que chega em casa e agride a mãe, por exemplo, qual é a crença que aquele filho vai entender? Principalmente se for menina, homem é violento, homem agride. Uma criança que veja os pais estabelecerem repetições de palavrões, repetições de mau humor. Então, por exemplo, vou contar uma história verídica aqui de uma vizinha da minha mãe, que a netinha dela de 4 anos agredia amiguinhos na classe e chamava-se Laura. E um dia a mãe, a professora, chamou os pais e a Laurinha para conversarem, os 4, para saberem o motivo dessas agressões da criança. Aí perguntaram para a criança, Laurinha, por que você é tão brava? Aí ela falou assim, com voz infantil, que eu vou reproduzir aqui. Pai bavo, mãe bava, eu bava também. Olha que judiação, né, gente? A gente até ri, mas é algo triste. Então é importante que nós saibamos o que nós estamos criando em nossos lares. Os professores que às vezes humilham, a criança que sofre bullying. Então é muito importante prestarmos atenção, porque isso gera realmente uma crença. E essa crença, gente, ela vibra no seu campo energético e ela comunica essa crença para o meio externo. E muito importante aqui o que eu vou dizer. Ela atrai frequências físicas, que às vezes você atrai um companheiro, um patrão, um filho na mesma frequência, e frequências físicas e frequências extrafísicas, que são as frequências que estão circundando no plano espiritual. Essa vibração, como eu disse, com essa comunicação, ela atrai as mesmas frequências físicas e extrafísicas. Então, as físicas, a ciência nos diz que somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Então, diga-me com quem andas e te direi quem és. A gente ouve isso há séculos, né? Os pais repetem, olha, cuidado com as companhias da escola.
Então é muito importante que nós nos eduquemos para que consigamos atrair essas pessoas nessa frequência. E é importante, aqui cabe até uma responsabilidade social, familiar, para que quando nós percebamos todas essas, uma frequência ruim num assunto, num trabalho, numa reunião familiar, umas conversas negativas, depreciativas, maledicentes, que procuremos modificar ali, que sejamos um ponto de luz naquele círculo de relações, para que as coisas se modifiquem e aos poucos as pessoas passem a conversar coisas mais elevadas. As extrafísicas, gente, são de suma importância. Coloquei 2 fotografias aqui, uma mostrando a pessoa se comunicando e atraindo um mentor que fará com que ela se desenvolva espiritualmente, se sinta protegida e caminhe de uma maneira feliz sobre a vida e uma maneira evoluída. A outra, eu coloquei uma pessoa na mesa de um bar, sendo intuída pelos vampiros energéticos que ali tomam conta da mão dele, da cabeça, do cérebro. Ou seja, ele está vibrando uma crença de que a bebida é boa, de que a bebida é necessária e está atraindo realmente frequências muito negativas. Então, lembrando aqui que a eliminação de vícios é muito difícil nessa nosso plano físico, porque tem uma imantação muito grande em relação aos espíritos obsessores. Então é importante sempre caminharmos o tratamento psiquiátrico, físico, químico, com o tratamento espiritual. Abrindo aqui um parêntese muito importante também, são as formas pensamento. Então, no livro Pão Nosso sobre Pensamentos, no capítulo 15, Emmanuel dita para o Chico o seguinte texto: pensar é criar. A realidade desta criação pode não exteriorizar-se do súbito no campo dos efeitos transitórios, mas aquele objeto formado por este poder mental vive no íntimo da pessoa, necessitando de cuidados para ser extinto ou para se manter contínuo. Então, na verdade, isso aqui mostra que é muito importante vigiarmos se estamos criando formas de pensamento. Lembrando um parênteses aqui, que uma época, há uns 15, 20 anos atrás, circulou no meio espírita que basta que pensássemos mais de 15 segundos em algo, isso já criaria uma forma de pensamento. Então, sempre que nos ocorrer um pensamento ruim, tenhamos a capacidade de perceber e substituamos esse pensamento ruim por um bom. Então, o que são essas formas de pensamento? São criações de realidades energéticas, sentimentos positivos ou negativos inconscientes que nós projetamos. Eles produzem uma verdadeira figura no plano extrafísico. São figuras mentais que influenciam ao nosso redor, criando como se fossem discursos mentais e que podem ser eliminadas. Então, o que a gente pode utilizar? Reprogramações, hipnoses, técnicas terapêuticas, técnicas de coaching. Aqui entram as constelações familiares e, sobretudo, nós que somos espíritas, que dispomos dessas facilidades, os trabalhos espirituais nos centros espíritas de atendimento fraterno. Nos livros dos espíritos, Kardec nos fala na famosa questão 459, onde nos é perguntado: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Então Kardec responde: nesse sentido, a influência é muito maior do que supondes, porque são muitas vezes eles que nos dirigem. Então é importante que tenhamos uma postura mental firme e que percebamos esses pensamentos, se são nossos ou não. E na próxima questão também é perguntado: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Aí a resposta é o seguinte: nossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente discordantes, contraditórios, eles são contraditórios. Então, pois bem, nesse conjunto há sempre os nossos e os vossos. E isso que vos deixa na incerteza, porque tendo em vós
às vezes duas ideias que se combatem. Eu aprendi umas coisas assim que eu vou comentar com vocês. Como saber se o pensamento é nosso ou sugerido? Primeiro, o autoconhecimento. Nós temos um autoconhecimento que deve ser sempre desenvolvido para que nós saibamos quem somos e a linha de pensamentos que nós temos. Mas se vier um pensamento diferente, podemos perguntar: isso aqui, esse pensamento, eu conseguiria compartilhar com meus pais? Eu conseguiria compartilhar com alguém que eu amo? Conseguiria compartilhar com meus filhos? Jesus gostaria que eu mantivesse esse pensamento? Que eu desenvolvesse essa ideia? Então isso já nos traz, às vezes, um constrangimento. Se gera esse constrangimento, não é um pensamento seu. É um pensamento sugerido por uma energia que não está tão coduna com o padrão crístico. Trouxe aqui uma questão do Albert Einstein, que diz assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala que nós não retrogradamos mesmo em evolução. Então, quando nos abrimos para algo novo, é algo que corporifica. Jamais poderemos voltar a uma ideia original. Aquilo que nós angariamos, que nós incorporamos em nosso espírito, jamais voltaremos a retrogradar. E Fernando Pessoa diz que há muita metafísica, né? A metafísica bastante em não pensar em nada. Então, às vezes, quando não pensamos em nada, estamos deixando a nossa mente se esvaziar, sobretudo de turbulências mentais que às vezes nos acometem e que muitas vezes são deletérias. Então, se vocês tiverem muitas turbulências, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro, faça uma listinha. Coisas que eu preciso resolver hoje. Você vai ver que daquelas 10, é uma ou nenhuma. Coisas que eu posso resolver em até 3 dias. Também são poucas. Em uma semana, em um mês, a gente tem aquela paz de espírito, porque nós estávamos naquela turbulência de pensamentos. Então, o silêncio, muitas vezes, como diz Fernando Pessoa, esse sábio, é realmente muito importante. E como podemos, então, harmonizar nossos pensamentos? O autoconhecimento é a ferramenta mais importante. Referências de estudos, leituras edificantes, perceber-se, como diz enquanto espírito eterno. Então, no livro Missionários da Luz, no capítulo 7, de André Luiz, ele nos diz o seguinte: não somos daqui e nem estamos aqui para finalidades materiais. Então, quando a gente está com o problema, pensamento negativo, e lembra-se disso, nos dá uma paz, e fala: puxa, isso aqui não é o principal. Ajuda. É o que Deus nos proveu para que nós evoluamos. E é muito importante que a nossa evolução aconteça. Abrindo também um parênteses aqui, existe uma questão que nos preocupa muito com a juventude. A juventude está muito tecnológica e vai se distanciando do contato físico. Esse contato físico é para isso que nós estamos aqui, para que nós transmutemos as nossas energias, para que nós troquemos energias uns com os outros. Isso precisa da parte física. Então é muito importante que nós peguemos esses nossos jovens e façamos com que eles voltem a algumas técnicas antigas de estar em convivência. Outra coisa, abraçar-se e julgar-se menos. O mundo já nos julga tanto e muitas vezes nos pegamos alfinetando. Ai, como eu tô gorda. Ai, como eu tô repetindo esse padrão. Ai, como eu não consegui aquela questão que eu precisava. Tá tudo certo, gente. O mundo já nos julga. Julguemos menos, abracemos-nos. É importante que nos abracemos e digamos coisas, às vezes até em frente ao espelho. Poxa, como você é uma pessoa esforçada. Vou abrir um parênteses aqui para contar para vocês uma questão. Não foi vaidade, foi coisa de alma. Eu me peguei, há uns anos atrás, com 2 filhas pequenas, trabalhando no meu consultório próprio, com 10 horas de trabalho, e dava aula no Espiritismo Científico lá de Bauru. E aí, o Espiritismo Científico, ele atraía muita gente, 100 pessoas, 120. E a gente terminava os últimos capítulos dos livros com meia dúzia de gatos pingados. As pessoas iam evadir, ocorria uma evasão. Muito bem, estava eu lá, 2 horas da manhã, montando, naquela época eram aqueles slides que a gente punha os projetores, tinha que mandar fazer o slide. E eu me peguei 2 horas da manhã, montando aula, eu ia acordar às 5,
para treinar e eu ainda levar filhas às escolas, preparar lanche, trabalhar até o final da tarde e dar aula no espiritismo à noite. Eu lembro que eu punha os projetores de slides na sala de laudo e entre um paciente e outro eu repassava as aulas. E aí eu sabia que eram meia dúzia de gatos pingados que ia assistir às aulas. Aí eu fui à geladeira, peguei um iogurte com um pouco de granola, comi. E aí antes de dormir eu olhei em frente ao espelho e falei assim: Júlia Bellini, você é uma mulher esforçada. Aquilo fez um bem para mim, gente. Eu me acolhi. Olha que interessante. Eu nunca esqueci. Aquilo minha alma se encheu de alegria, até me emociona lembrar isso com vocês. Não foi vaidade, foi apenas uma validação para minha alma. Eu não tinha ninguém, não tinha marido, não tinha ninguém para me falar isso. Minhas filhas dormindo. Eu mesmo falei. Eu acho que eu fui intuída por algum amigo espiritual que estava ali, coitadinho, aquela hora da madrugada me ajudando. Então é muito importante que nós nos abracemos mesmo. Amar-se para poder amar ao próximo, verdadeiramente ao próximo. Tem um vídeo do padre Fábio de Mello que ele fala: amar-se para poder verdadeiro amar. Então o auto-amor é muito importante. Higienizar nossos pensamentos, a semelhança da nossa higiene corporal, né? Então, escova o dente 4 vezes ao dia. Vamos parar 4 vezes ao dia, como uma prescrição médica, para higienizar nossos pensamentos. Estou pensando no quê? Estou pensando que isso aqui é estressante? Ou estou pensando que eu sou feliz por ter essa oportunidade de estar aqui ajudando alguém, atendendo alguém, no caso do médico, podendo fazer um diagnóstico que pode ajudar a vida de alguém. E outra coisa, decida evoluir e gerencie sua vida a todo instante buscando essa evolução. Faça diagnóstico de suas ações e as reavalie. Então, por exemplo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é perguntado: o que nós podemos fazer para evoluir? E é respondida por Santo Agostinho. Santo Agostinho nos diz assim: quando eu estava na Terra, eu usava um recurso simples. Eu repassava meu dia e reavaliava. Tinha dias que eu tinha, assim, acometido coisas não tão bonitinhas, mas é o que eu consegui. E no dia seguinte eu me propunha a fazer coisas boas. E eu me aplaudia naquelas coisas que eu achei que eu fui uma pessoa generosa, que eu tive paciência e que eu pude conduzir a questão da melhor maneira possível. A prática da caridade, o voluntariado, onde você sai de si e vai ao encontro de outro que está muito necessitado. Esse outro, ele está precisando de coisas tão pequenas. Às vezes é um carinho, às vezes é um alimento, às vezes é uma roupa que você tem sobrando no seu armário. Então, o voluntariado é algo que nos transforma. E o contato com a natureza ela nos reporta para um estado de ondas teta, isso a ciência já diz. Então, que nós procuremos, seja um vasinho de flor na tua casa, um vasinho de planta, uma conversa que você tem com a natureza. Se vai a um parque abraçar uma árvore, quanta mensagem tem aquela árvore, quanto acolhimento ela pode dar a você. E o silêncio de nosso ser através da meditação. Eu trouxe aqui algumas terapias que trabalham essa questão de harmonizarmos nossos pensamentos. Então tem as terapias florais, psicoterapias, técnicas de coaching, a linha de todas as terapias vibracionais e os tratamentos espirituais. E aqui eu trouxe 3 linhas de florais importantes que trabalham essa questão: os florais de Bach, o White Chestnut e o Chestnut Bud. Nos florais de Saint-Germain, a Glossínia e a ameixa. E nos florais de Minas, a fórmula do 7º chakra, que é uma fórmula que contém essências vibracionais, né? Então aqui eu queria considerar para vocês, fazer umas considerações finais, né? Que a espiritualidade amiga nos mantenha firmes na melhoria diária da qualidade de nossos pensamentos. Que possamos identificar em nosso cotidiano quando estamos migrando para pensamentos tristes, de ressentimentos, de mágoas, de falta de amor e de autodepreciação. Que possamos exercitar diariamente, reconhecer rapidamente pensamentos ruins e imediatamente substituirmos por bons. Isto tudo, gente, como tudo na vida, é um treinamento. Então, se vocês
ficarem com essa mínima questão dessa aula, da importância do pensamento em nosso cotidiano e em nossa jornada evolutiva, e treinar e identificar quando nossa esfera mental está indo para o caminho negativo e tentar substituir, retornar para o caminho positivo, eu já ficaria muito feliz. E sabemos que o Evangelho é a nossa maior harmonização de pensamentos. Tudo o que precisamos está contido lá, tá? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz grandes informações acerca disso. Queria agradecer aqui, terminei a palestra com muito amor e carinho. Queria agradecer a vocês pela paciência. Espero que tenha contribuído para vocês em suas jornadas evolutivas e me coloco à disposição nas próximas palestras. Fiquem com Deus, fiquem na luz e na alegria sempre. Namastê.